livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 19. Nós vamos ler a partir do 19. Se você achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor responderá ao seu povo: eu vos envio o trigo, o vinho novo e o azeite. Deles sereis fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Farei o exército do norte partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, à sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá o seu fedor, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecem. As árvores dão o seu fruto, a vide e a figueira dão a sua força. Alegrai-vos, ó filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos deu em justa medida a chuva. Ele faz descer a chuva, a temporã e a serôdia, ou seródia, como outrora. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. Restituir-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente, até ficardes satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo não será mais envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro. O meu povo não será envergonhado para sempre. Você pode dizer amém, meu irmão? Quero que você deixe seu coração aberto para a gente ouvir a palavra do Senhor. Quero falar algumas verdades nesse texto que nós acabamos de ler. Antes, porém, eu preciso fazer algumas considerações acerca do livro do profeta Joel, que nós conhecemos Joel classificado entre os chamados profetas menores. Não menor dada a importância, mas menor dado ao tamanho do livro. Esse menor não diz respeito à importância do seu ministério, mas diz respeito ao tamanho do seu livro. E é claro também que o ministério profético de Joel também foi um ministério não muito longo. Outros profetas tiveram ministérios mais extensos, maiores. O certo é que ele é um profeta de Judá, ele profetiza especialmente para Judá. Dizem que este livro deve ter sido escrito, alguns acham que no século 9 antes de Cristo, outros dizem século 5 ou 6 antes de Cristo. O nome Josué significa Jeová é Deus. Joel, obrigado. O nome Joel, Jeová é Deus. O pai dele, ele cita o nome do pai dele. O nome do pai dele é citado aqui
porque isto era comum numa cultura judaica, alguém ser identificado pelo nome do pai, embora esse Petuel ele não aparece em nenhum outro livro da Escritura Sagrada. Joel tem uma mensagem muito clara. A mensagem mais robusta do livro de Joel diz respeito a uma esperança no meio de um tempo de caos, uma esperança no meio de um tempo de derrotas, de tristezas, de angústias. O capítulo 1, versículos de 1 a 3, Deus ele vai dar mais ou menos o pano de fundo deste livro. Ele vai falar sobre a praga dos gafanhotos. Inclusive, no capítulo 2, o exército que vem do norte, que ele fala, na verdade não é uma nação, mas fala de pragas que assolariam ou haviam assolado a nação de Israel. É bom lembrar que as pragas, as invasões das nações, todo o castigo que Israel sofria, era sempre em consequência do seu pecado. Deus levantava pragas ou entregava a nação a outras nações como forma de corrigir Israel. O propósito de Deus, todavia, não era acabar com Israel, destruir Israel. Até porque a Bíblia diz que Deus nos trata como filhos. A Bíblia diz que como um pai corrige o filho, ou como o pai ama o filho, assim é a relação de Deus para conosco. Então todas as vezes que Deus estendia a mão para castigar Israel, era por causa do grande amor de Deus. Se você considerar o livro do profeta Jeremias, por exemplo, Jeremias tinha uma mensagem dura contra Israel. Jeremias era o tipo do profeta que, se ele estivesse aqui, ele não seria convidado para pregar em nossa igreja. A mensagem de Jeremias se distinguia das mensagens dos outros profetas. Os outros profetas pregavam prosperidade, pregavam a bênção para Israel, mas todas as vezes que Jeremias se levantava, Jeremias só apontava o caos. Mas o mesmo profeta Jeremias, como eu já citei aqui em uma outra ocasião, no capítulo 31, se não me engano, versículo 3, ele diz que com amor, Deus falando através do profeta, com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. Então o Deus de Israel é um Deus que corrige, mas é um Deus que ama. É um Deus que corrige, mas Ele corrige porque Ele quer o bem do seu povo. Eu quero dizer para você aqui nesta noite, que se o Senhor te repreender, se você sentir, entre aspas, que a mão de Deus está pesando por você, saiba que é a mão de um Deus amoroso, que quer colocar você de volta no caminho, que tem um projeto com você, e que não quer que você se afaste dos caminhos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então o profeta Joel tem uma mensagem dura para o povo de Deus, mas ele também tem uma mensagem de esperança. Ele também tem uma mensagem alvissareira, uma mensagem de libertação. Escute. Quando a Bíblia cita no capítulo 1, versículos 4 e 7 deste livro, o cortador, o migrador, o devorador, o destruidor, está falando de, alguns estudiosos entendem que aqui fala de 4 etapas da destruição que Deus traria, ou que Deus trouxera, através dos gafanhotos. 3 etapas. O capítulo 2 vai dizer que esse exército de pragas, de gafanhotos enviadas por Deus, ele via à frente a terra como Éden, mas atrás ele deixava uma destruição.
Ele vem sobre o capítulo 1, vai dizer que eles sobem pelos muros, eles descem pelas paredes das casas, ele entra nas campinas, nas plantações de Israel, e eles destroem tudo que estão diante deles. Hoje, pesquisando sobre, por exemplo, o pulgão, que é uma dessas pragas citada no livro de Joel. O pulgão é uma praga, é um bichinho que mede aproximadamente 5 milímetros. Ele é quase que microscópico. Mas ele causa um mal. Quando ele chega numa planta, ele suga a seiva da planta. E ele é capaz de deixar uma seiva dele mesmo, que é viral, que passa para todas as plantas em derredor. Todo plantador de vinha conhece o pulgão e sabe que quando ele chega, ele destrói. Imagine, Deus está dizendo que vai trazer o pulgão, o gafanhoto, sobre Israel como praga para destruir Israel. Quando Deus cita o cortador, o migrador, o devorador, o destruidor, Ele está falando de etapas. Primeiro virá o cortador, depois virá o migrador, depois virá o devorador, depois virá o destruidor. E cada um vai comer o que restou da destruição anterior. Joel desperta neste livro os bêbados, no versículo 5 do capítulo 1. Por quê? Porque a praga consumiria as uvas que produziam os vinhos. Deus está dizendo: o tempo de vocês beberem vai acabar. Não haverá vinho em Israel. A coisa é tão séria que nos versículos 6 e 7, Deus descreve esses gafanhotos como um exército. E não é um exército que Ele diz que Ele mesmo está enviando para a terra de Israel. O versículo 8 do capítulo 1 diz que essa praga, esse tempo de destruição, traria tristeza tamanha que seria superior à tristeza de uma viúva que perdera seu Imagine isso. Os versículos 9 e 10 e o versículo 13 fala do lamento dos sacerdotes. Eles lamentariam porque não haveria o que oferecer no templo a Deus. Os sacrifícios sofreriam a influência, o culto sofreria a influência. Não haveria a oferta de manjares, não haveria mais os sacrifícios sobre o altar. Ele chama os sacerdotes a lamentar, porque o culto iria ficar paralisado. Imagine isso. O culto vai sofrer a consequência. Não mais se ouvirá o louvor na casa do Senhor. Não mais se ouvirá a adoração na casa do Senhor. E Deus está mandando um recado direto para as lideranças espirituais do povo de Israel. Deus, antes de mandar essa destruição, Deus havia mandado profetas, Deus havia alertado o povo. E Deus é assim. Às vezes a gente brinca com Deus. Sempre eu tenho dito a algumas pessoas que nós costumamos de brincar, de ser crente. O diabo, no entanto, não brinca com você. Nós brincamos e abusamos às vezes da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Mas o Deus de amor também é um Deus de justiça. O que fazer diante deste caos? O que fazer diante desse estado de coisas? Deus está irado por causa do pecado e da perversão do povo. E o que fazer? O mesmo livro do profeta Joel nos aponta o caminho para uma saída.
Porque o Deus que mostra que vai castigar é o Deus que também aponta o caminho para a vitória. Aleluia, glória a Deus. Primeira coisa que eles deveriam fazer era converter-se a Deus. O capítulo 2, versículo 12 diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. A primeira coisa que Deus está dizendo é que Ele está convocando o seu povo para uma conversão sincera, para uma conversão do coração, da alma, sem fingimentos, sem acobertar os pecados. Deus está querendo que o povo se coloque diante de Deus, que o povo se dispa diante de Deus, que coloque sua nudez diante de Deus, que se revele diante de Deus, que confesse suas culpas. Essa é a primeira saída. O versículo 19 está dizendo: eu vou enviar trigo, o vinho novo e o azeite. Eu vou abençoar vocês. Vocês vão ter um tempo de prosperidade. Mas primeiro, convertei-vos, diz o Senhor. Esse arrependimento que Deus estava exigindo não era um arrependimento ritualista, como nós fazemos aqui na igreja às vezes. Nosso culto, por exemplo, é um verdadeiro ritual. Nós começamos com o ministério do louvor, ou começamos com o hino da harpa, depois tem testemunho, depois tem a pregação. Isso é o ritual do culto. Mas Deus quer algo que vá além do ritual. Aleluia. Deus quer algo que vá além da agenda. Deus quer algo que vá além da programação. Aleluia. O versículo 13 do capítulo 2, ele diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Escute: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Deus está dizendo: eu quero que este sentimento de arrependimento, eu quero que esta conversão vá além do ritual. Qual era o ritual comum para uma demonstração de arrependimento? Era rasgar as roupas. Deus disse: não, eu quero mais do que isso. Não vai adiantar você rasgar a roupa e não rasgar a alma. Aleluia. Não vai adiantar você estar envolvido na liturgia, mas a sua alma, a sua mente está longe de Deus. Jesus foi categórico quando ele disse: o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Perceba isso. A mulher dizia: Senhor, vocês dizem que é em Jerusalém o lugar da adoração. Nossos pais, porém, adoraram neste monte. Ela estava preocupada com o lugar, com rituais. Jesus estava preocupado com o coração, com a alma. E Jesus quer dizer para ela: olha, culto a Deus independe de lugar, adoração a Deus independe de lugar, quebrantamento diante de Deus independe do lugar. Aleluia. Jesus dizia: o Pai não está procurando quem queira adorar em Jerusalém ou quem queira adorar em Gerizim. O Pai está procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. O Pai está precisando, portanto, de um quebrantamento que vá além das aparências, que vá além dos rituais, que vá além das programações. Uma coisa que eu acho interessante em nossa igreja, por exemplo, são as festas da igreja. Você programa uma festa
E hoje, antigamente não, mas isso é mais hoje, nós nos preocupamos com o tema, nos preocupamos com a farda, nos preocupamos com a ornamentação, nos preocupamos com a coreografia, nos preocupamos com o pregador, nos preocupamos com a banda, nos preocupamos com o cantor que vai ser chamado, nos preocupamos com a entrada do grupo, nos preocupamos com todos esses detalhes, mas raramente entendemos que a maior preocupação é: Deus quer essa festa. Como estará a minha alma diante de Deus ao me apresentar para essa festa? Eu estarei dando a Ele a verdadeira adoração? Eu estarei diante dEle com o coração quebrantado? A minha alma estará fazendo a Ele um trabalho sincero? Aleluia! Então Deus está dizendo a Israel: eu estou disposto a abençoá-los, eu estou disposto a mudar essa história das pragas que vieram sobre vocês. Eu sou poderoso para mudar este quadro caótico da economia, da agricultura de Israel. Eu estou disposto a trazer um tempo de prosperidade para vocês, mas vocês precisam se converter, e se converter da alma, de dentro de vocês. Sabe, quando eu vim estudar esse texto, eu vim ler esse versículo, levado, talvez eu tenha que aprender ainda muito sobre pregação. Eu tenho que aprender ainda muito sobre ser pastor, sobre dirigir igreja, sobre pregar para o povo. Eu preciso aprender muito, porque às vezes quando eu vou ler um texto como este, as minhas motivações para ler esse texto e pregar são umas, mas quando eu me deparo diante do que Deus fala, minhas motivações são frustradas. Porque eu queria hoje aqui trazer uma palavra diferente, mas quando eu comecei a estudar este livro, eu tive que rasgar a minha programação. Eu tive que rasgar o meu esboço. O esboço que estava preparado em minha mente. Tem como melhorar esse retorno aqui? O esboço que estava preparado em minha mente. E Deus estava falando para mim: não, esta é a sua programação, é o que você quer falar, mas eu não quero falar isso para a igreja. E talvez a igreja de Periperi vai achar que depois que eu saí daqui, que eu fui o pastor que menos alegrei vocês, que menos confortou vocês. E eu quero dizer para vocês que eu não vim aqui para confortar vocês, embora em algum momento eu tenha que fazer isso, mas esse não é o meu papel de sempre. O meu papel é falar para a igreja o que o Espírito de Deus quer falar para a igreja. E o que Ele está dizendo hoje é: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Ele queria um arrependimento coletivo de todos. Olha o que diz o capítulo 15, 16 do capítulo, o versículo 15 e 16. Os versículos 15 e 16 do capítulo 2. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam, todos
as crianças. Um dia, um pastor muito conhecido de vocês, pastor Anselmo, diante da crise que a nossa igreja vem atravessando, um dia ele disse: este é um tempo que nós deveríamos tirar para nos recolher em algum lugar, para somente chorar, se arrepender e buscar a presença de Deus. Aleluia. Ele está dizendo: tocai a trombeta em Sião. Isto é, o toque da trombeta era para chamar todo mundo. Chama todo mundo. Os anciãos, que eram as autoridades. Congregai as crianças e até os que mamam. Porque sabe o que acontece? A coisa está pegando e nós não estamos orando. As coisas estão ficando difíceis e a gente quer fazer festa. As coisas estão ficando difíceis e nós queremos ocupar o nosso tempo com as coisas secundárias. A festa é um resultado do que Deus vai fazer. Deve ser um resultado do que Deus vai fazer. Mas se os céus estão fechados, se Ele não está operando, e se tem alguma coisa errada conosco, não é tempo de festa, é tempo de jejum, é tempo de clamor, é tempo de chorar, é tempo de gritar, é tempo de se arrepender, é tempo de rasgar o coração e não as vestes. Esta convocação solene deveria ser orquestrada pelos líderes espirituais. E aqui eu falo para nós, alguns que estão aqui. Uma certa vez, há 2 anos atrás, estávamos em um debate organizado pela Umadessal. E um dos rapazes da igreja, um dos jovens da igreja, eu estava na bancada, junto com o pastor Romel e mais uns 2 ou 3 pastores. E os jovens faziam perguntas para respondermos. E um dos jovens da nossa igreja fez uma pergunta: quando ocorrerá mudanças significativas em nossa igreja? O pregador que estava convidado, que tinha vindo de um outro estado, disse: a mudança começa por você, começa com cada um de nós. Se você fizer uma pequena mudança, outros vão querer também fazer mudanças. Naquele momento todo mundo aplaudiu, e o discurso parece ser bonito, mas não é real. Porque mudanças significativas, elas precisam ser mudanças estruturais. E mudanças estruturais não começa do povo, começa da liderança. E eu vou mostrar para você, não há na Bíblia nenhum caso de mudanças no meio do povo que tenha começado pelo povo. Todos começou pela liderança. Eu vou lhe dizer uma coisa: Jeremias não conseguiu mudar o sistema. Ele pregou, ele
ele denunciou o pecado, ele anunciou o castigo de Deus, mas ele não conseguiu influenciar o rei. O exército do Senhor, o exército da Babilônia invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém. O rei morreu cego na Babilônia com seus filhos. E Jeremias, apesar de ter sido um grande homem de Deus, não conseguiu mudar a mentalidade do rei. Todo o povo sofreu, porque não adianta se o rei não mudar, se a liderança não mudar. Jesus, o Filho de Deus, pregou contra o sistema, denunciou o pecado, mas o sistema crucificou Jesus. Nenhum profeta do Antigo Testamento, mesmo estando cheio do poder de Deus, da unção de Deus, conseguiu mudar um sistema. Eles apenas fizeram o trabalho deles de entregar a mensagem. Mas todas as vezes que o sistema sofria uma transformação, era porque o rei se convertia ao Senhor. Nenhuma mudança na igreja acontece se não começar em mim. Se não começar nos presbíteros, pastores evangelistas, no pastor presidente da igreja, na diretoria da igreja, em todos aqueles que estão em eminência. Mudanças estruturais não se fazem ou não se operam através do povo, se operam através daqueles que têm o poder de mudar as estruturas. E era por isso que todas as vezes que os profetas denunciavam o pecado do povo, a palavra era sempre dirigida ao rei. No livro do Apocalipse, quando Deus quer denunciar o pecado das igrejas da Ásia Menor, Ele não manda uma carta para a igreja, Ele manda uma carta para o anjo da igreja. Capítulo 2, versículo 17 diz: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Me perdoe, mas eu vou apertar um pouquinho aqui agora. Pastores da igreja, presbíteros, hoje são eles os sacerdotes da casa do Senhor. Essa gente não pode se dar o luxo de ficar zangadinho, revoltadinho, tristinho, desanimadinho. O povo olha para você, você é referencial. A palavra diz em Hebreus capítulo 13: atentai para os vossos pastores, para a vida deles, pela maneira de viver deles, pela forma de viver deles. Você é modelo, você é referencial, você é exemplo. E há uma profecia, uma palavra do profeta que diz: feriram os pastores, as ovelhas, feriram o pastor, as ovelhas se dispersaram. Deus vai começar a mudar a história da igreja quando cada pastor primeiro se converter dos seus pecados. Quando cada pastor entender que ele não pode se dar ao luxo de ficar tristinho em casa, magoado em casa,
precisa vir, ele precisa orar, ele precisa se converter, ele precisa ser exemplo de oração, exemplo em todas as áreas da igreja. Se você não consegue ser, então deixe o pastorado, o presbitério e vá ser um membro da igreja. Chorem os sacerdotes. Quem vai fazer a oração que vai mudar a história do povo são os sacerdotes. São vocês que têm que comparecer diante de mim e dizer: poupa o teu povo, ó Senhor. Deus está dizendo: eu estou esperando o posicionamento de vocês. O cara quer ser presbítero, o cara quer ser líder, mas ele é um crítico da igreja. O crítico no sentido negativo, porque tem um crítico no sentido bom, né? Mas ele vê defeito em tudo. E o pior, que esses tais não são exemplo de nada. Eles criticam, mas a vida deles é um bagaço. Não são exemplos de maridos, não são exemplos de pais, não são exemplos na igreja, não são exemplos de nada. Mas eles têm sempre um dedo apontado. Mas Deus está dizendo: são vocês, os sacerdotes, os líderes, que têm que se posicionar. Aleluia. Eu teria muita coisa a dizer sobre isso, mas vamos deixar para outra oportunidade. Quais serão os resultados, portanto, dessa conversão, desse arrependimento coletivo, orquestrado pelas lideranças, com a intenção de mudar o coração de Deus, de fazer com que Deus não mais pese a mão sobre o seu povo? Quais deveriam ser os resultados disso? Quais são os resultados acometidos a uma igreja que entra pelo caminho da conversão? Primeiro, a própria mão de Deus vai operar. Aleluia. O próprio Deus vai se encarregar de operar. O capítulo 12, versículo 19 diz: e o Senhor respondendo disse ao seu povo: eis que vos envio. Ele. Aleluia. Se vocês clamarem a mim, eu vou me manifestar, eu vou operar, eu vou responder, eu vou tomar atitudes em relação a você. Aleluia. Segundo lugar, no caso de Israel, ele está disposto a devolver. Versículo 19 ainda diz: eu vos envio o trigo e o mosto e o azeite. Eram as três principais produções agrícolas da época. Aleluia. Ele está dizendo: tudo vai ser como antes. O que vocês tinham, eu vou dar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu vou restabelecer. Ele está dizendo, versículo 19 ainda ele diz: e deles
sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios. Há duas coisas aqui. Primeiro, nesse texto, fartura. Thales Roberto tinha uma música que eu gosto muito, que é assim: Jesus pode escrever a sua história de novo. Não é isso que diz? Aleluia. Isso é uma verdade. Ele é capaz de reescrever a nossa história. Quantas histórias aqui não foram escritas de novo? Aleluia, glória a Deus. Ele escreveu um novo rumo para você. Ele escreveu uma nova história para a sua família. Receba esta palavra nesta noite da parte de Deus. E é isso que Ele está dizendo para vocês. Vou trazer a fartura. Vou mudar o quadro. Eu me lembrei agora de um episódio épico em 2 Reis, se não me engano, capítulo 7. Samaria está cercada, se não me engano é Samaria, né? Está cercada. Há uma fome tão ferrenha, que as mulheres estão comendo os filhos uma da outra. Lembra desse episódio? O rei vai passando, aí duas mulheres na janela gritam para o rei: rei, socorre aqui, resolva um problema aqui. Qual foi o problema, mulher? Olha, ontem eu e esta senhora aqui combinamos que iríamos comer o filho dela um dia, ou no outro dia o meu filho. Olha aqui, a que estado, a que desespero chegou a nação. E aí, o rei, sim, e aí, o que aconteceu? É que ontem nós cozinhamos o meu filho e comemos. Hoje era o dia de comermos o filho dela, e ela escondeu o filho. A Bíblia não conta como que termina essa história, porque a Bíblia não quer contar a história. A Bíblia quer mostrar para a gente o estado em que estava Israel, o desespero em que estava. O rei então, como é que chama? Acesso de nervos é que chama? Como é que dá o nome? Um acesso de fúria. Diz: cadê Eliseu, que tem profetizado tanta coisa? Olha o estado em que nós estamos. A história chega aos ouvidos de Eliseu, e ele diz assim: diga a ele que amanhã, a esta hora, se venderá azeite e farinha na porta de Israel. Aleluia, glória a Deus. Amanhã, a esta hora, Deus vai mudar a história. Eu profetizo isso sobre a sua vida nesta noite. Se você se arrepender, se você se humilhar, se você rasgar o seu coração, Deus vai mandar o trigo novamente, o mosto novamente, o azeite novamente sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, porque Ele é poderoso para mudar a história, para reescrever uma história de tristeza, de lamento. Aleluia. O lamento era tão grande que ele disse: o noivo saia do seu tálamo. As crianças de mamar também saiam. Venham todos gritar, venham todos clamar por mim. O tempo é de chorar. Mas agora ele está dizendo: eu vou mudar isso. Se vocês se arrependerem, se vocês rasgarem seu coração, se vocês jejuarem. E aqui eu quero abrir um parêntese sobre jejum. O jejum que está falando aqui não é esse jejum meio, que na verdade parece que a igreja não jejua mais hoje. Alguns jejuam, claro, mas um jejum que você, já falei isso aqui para a igreja, que você vem de manhã para a igreja às 7 da manhã, e às 9 da manhã você fecha com um café. Isso não foi jejum. Eu não vou dizer que você não consagrou, porque a consagração é uma coisa, o jejum é outra. Você pode ter se consagrado,
A sua alma você pode ter oferecido a sua alma ao Senhor. Eu tudo a Deus consagro. Tudo bem. Mas o jejum não. Pelo amor de Deus. Você só fez adiar o horário do café. Mas jejuar você não jejua não. Porque o jejum é o quê? É abstinência. É abstinência. 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 É você ficar por um longo período sem comer. Ou sem beber. E sem beber. Eu não quero entrar nessa questão do jejum parcial. Eu não gosto dessas discussões. Mas jejum é abstinência. Sabe, pastor, hoje de manhã eu vou para o jejum na igreja. Aí 9 da manhã está comendo um pão desse tamanho com queijo dentro e tal, bolo e café. E às vezes a gente vai aqui para o jejum da mocidade. Esses meninos quando chegam perto do café, só a misericórdia de Deus, o pratinho não é brincadeira desses meninos. A gente participa para poder ajudar, cooperar, mas não é jejum. Quando ele conclama para um jejum, o jejum mínimo de um judeu durava 12 horas. 12 horas. Aí você acorda, 7 da manhã, chega na igreja 8, ora, 9 horas, todo mundo no café, entregando o jejum. Irmão. Aleluia. Ele trará a fartura e o fim da vergonha. A palavra opróbrio aqui é uma vergonha pública, é uma execração. Toda a vergonha que você passou diante dos outros, Deus está dizendo: eu vou tirar de vocês. Eu não vou, vocês não mais serão envergonhados diante das nações. Aleluia. Além de vocês serem fartos, vocês não passarão mais vergonha. Estou terminando. Em quarto lugar, ele vai afastar aquilo que lhe oprimiu. O versículo 20 do capítulo 2 diz: mas removerei para longe de vós o exército do norte, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Ele está dizendo: eu vou pulverizar. Eu vou pulverizar as fazendas de vocês. Vou afastar a praga. Lançarei para longe. Aleluia, glória a Deus. Ah, meu irmão, se você pudesse imaginar o que esse texto sagrado está nos dizendo. Aleluia. Um tempo era destruição, um tempo era sequidão. Ele usa aqui em algum lugar, no capítulo 1, a expressão fogo, para dar a ideia do que estas pragas trouxeram para a lavoura de Israel. Mas agora ele está dizendo: vai nascer de novo. Aleluia. Você vai chegar no campo e o campo reverdecerá. Aleluia. Eu farei nascer o fruto do trigo, do mosto, do azeite novamente. Você vai saber que eu sou o Senhor dos exércitos. Aleluia. Aleluia. Mas não é isso só. Ele está dizendo: eu vou trazer um tempo de alegria. O versículo 21 a 23 diz assim:
Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. Aleluia. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva do primeiro mês, a temporã e a serode. Aleluia. Oh, glória a Deus. Irmãos, essa coisa da chuva é mais compreendida por uma mente camponesa do que por uma mente urbana. Quem morou no interior sabe o que eu estou falando. Em regiões agrícolas sabe o que eu estou falando. Quando eu fui missionário no interior, nós fomos, eu e minha família. O tempo melhor é esse tempo agora que se aproxima do mês de maio em diante. Na região de Baixa Grande, de Mundo Novo, principalmente Baixa Grande, que é um lugar que dá muito feijão. Quando chega o mês de maio, aquelas primeiras chuvas, são essas as temporãs? Aquelas primeiras chuvas, elas servem para preparar a terra, para amolecer a terra da seca que passou durante o verão. Você é incrível quando você está dentro do povoado, como nós moramos muitos anos dentro do povoado. O clima muda, as pessoas começam a comentar sobre a chuva, elas ficam esperançosas, alegres. Você entra na padaria, o assunto é a chuva. Você vai, pega um transporte, o assunto é a chuva. Olha lá do lado de lá, olha, os antigos tinham um linguajar que eu amava, eu era apaixonado por isso. Olha, deu umas trovoadas lá pelo lado de Zé da Roça, e foi para lá em Joãozinho de Dona Maria, e caiu um pouquinho de chuva lá, daqui a pouco chega aqui também. E às vezes ele dizia, olha, está escuro ali, mas não vai ser para agora não, vai ser para mais tarde. Então todo lugar que você ia, e se chovia muito, a conversa era, sangrou lá, seu tanque sangrou, e sangrou não sei aonde, olha, choveu tanto na roça de não sei quem, que sangrou. A chuva trazia esta alegria, porque era sinal de que podia arar a terra. As esperanças começam a se acender, vamos arar a terra, vamos preparar a terra, vamos comprar semente. Eu me lembro que teve um ano que nós fizemos o culto da colheita, o culto da semeadura e o culto da colheita. E nós pedimos aos irmãos que trouxessem as sementes que eles iriam plantar. Eu tenho as fotos, um dia eu vou mostrar para vocês aqui. E eles trouxeram, as meninas da mocidade fizeram uma coreografia, uma apresentação, trazendo na cabeça a semente do milho, a semente do feijão, a semente da abóbora, a semente da melancia, que dá muito nessa época. E elas trouxeram e fizeram uma apresentação, e nós oramos, e nós ficamos tão empolgados neste ano, que nós dissemos, Núbia teve a ideia, vamos plantar, meu filho, vamos plantar feijão também. Então nós compramos 1/4 de feijão, de um saco de feijão, e plantamos. E na época em que o feijão estava verde, eu também tenho essas fotos, vou mostrar um dia para você, o feijão estava verde, as pessoas passavam em nossa porta e diziam, pastor, já foi lá ver a roça, está verde, está linda, está florindo. Um dia eu fiquei triste, porque o irmão chegou para mim e disse, pastor, tem que levantar amanhã, 4 horas da manhã, para ir para a roça, para dar terra. Eu disse, meu Deus do céu, me ajuda aí, Jesus. E a coisa eu chegava, quando cheguei lá, na primeira vez que eu fui da terra, as irmãs de idade foram comigo. E que maravilha, quando cheguei na casa do irmão Josino, ele estava lá todo preparado
preparado, porque era na roça dele que a gente fez a nossa roça. E quando ele estava lá todo preparado, 5:30 da manhã, eu chego no portão da casa, a casa dele é no alto, ele já estava embaixo numa cancela que tem assim, e ele já estava todo arrumado, com uma fogueira, o café fervendo, já tinha feito o cuscuz, e eu nunca tinha comido cuscuz sem manteiga, mas cuscuz seco, e com café, e aquela alegria, e todo mundo trabalhando, e todo mundo alegre, e todo mundo esperançoso. É isso que Deus está dizendo para Israel: eu vou trazer a esperança de volta, eu vou trazer a plantação de volta, o campo reverdecerá. E é isso que eu quero que você entenda nesta noite: Deus vai reverdecer em sua casa, em sua vida profissional. Prepare-se para o que Deus vai fazer em sua vida. Aleluia. Aleluia. É tempo de alegria. Regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor vosso Deus. Ele vai dar a justa medida para vocês. Ele diz que é também um tempo de abundância, porque diz nos versículos 24 e 26: e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. O versículo 26 diz: e comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Será um tempo também de restituição. Ele diz: o versículo 25 diz: e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Eu não mandei, não destruiu, mas eu vou devolver para vocês. Glória a Deus. Aleluia. Você não chorou? Agora você vai sorrir. Aleluia. Você não se entristeceu, mas agora você vai se alegrar. Aleluia. Você vai cantar. Comece a preparar o hino. Comece a preparar a música. Aleluia. Comece a preparar o culto de ação de graças lá na sua casa. Aleluia. Escute, se alegre bastante, mas não se esqueça que isso tudo é precedido de arrependimento, de quebrantamento, de jejum, de clamor. Sem isso não vem não. Sem essas coisas não vem não. Viu como vocês silenciaram? E tudo, eu vou encerrar aqui, carro do horário. E tudo será como resultado do agir e da presença de Deus. Versículo 27 diz: e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Aleluia, aleluia, oh aleluia, 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 aleluia. Anda, chudarabada, seika. Oh, aleluia. Será mahaya chucandarabas. Aleluia. 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 Ai, chucanaya masurabas. Curve sua cabeça, meu irmão.
Clame aí ao Senhor, diga a Ele: Senhor, aleluia. Chore aí diante dEle. Diga a Ele: Senhor, estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. Eu me arrependo, eu me quebranto em Tua presença, aleluia. Eu reconheço os meus erros, eu reconheço a minha culpa, eu reconheço o meu pecado diante do Senhor. Aleluia. Este é o caminho da humilhação, o caminho do clamor, o caminho do arrependimento. E eu estou pregando esta palavra para você, porque aqui na igreja, escute o que eu vou dizer agora, como algo que Deus está me dando para você nesta noite. Aqui na igreja tem gente que está em pecado, enquanto você não confessar o seu pecado, não se arrepender, nada disso virá sobre você. Nenhuma dessas bênçãos poderão te alcançar. Então é tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento. É tempo de busca. É tempo de clamor. É tempo de chorar nossas misérias, rasgar nossos corações diante do Senhor. Ore comigo, por favor, irmão. Aleluia. Pai querido, santo, nós te louvamos pela tua santa palavra, Senhor. Tua palavra é a verdade e ela é poderosa. Aleluia. E nós cremos que aquilo que o Senhor tem falado nesta noite se cumprirá para a louvor e a glória do teu santo nome. Começa a operar no meio da tua igreja, Senhor. Derrama o teu Espírito sobre nós, sobre a minha vida, sobre a vida de cada obreiro, sobre a vida de cada irmão aqui nesta noite, Senhor. Eu sei que o Senhor tem reservado coisas grandes para esta igreja. Aleluia! E nós nos posicionamos diante de Ti agora, Senhor, e Te pedimos: perdoa nossos pecados. Ajude-nos a rasgar nossos corações diante do Senhor. Aleluia. Recebe agora os nossos dízimos, as nossas ofertas, como cheiro suave e agradável a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor abra as portas dos céus, mandando o mosto, o trigo, o azeite sobre os teus servos, tuas servas, que vão te honrar agora com suas ofertas e dízimos. Sobre aqueles que estão desempregados, sobre aqueles que estão passando por momentos financeiros difíceis, entra com providência agora, Senhor. Abre uma porta para este irmão, para esta irmã agora, em nome de Jesus. Nesta hora nós pedimos uma bênção sobre aqueles que têm seus próprios negócios, suas próprias rendas, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, envia os clientes, Senhor, em nome de Jesus, e faz os teus servos prosperar em tudo, para a glória do teu nome. É o que te pedimos em nome de Jesus.